Em Estados Unidos, vamos nos aprofundar um pouco nessa entrada dos Estados Unidos, professor Furriela. Por quê? Na semana passada, Donald Trump vem e fala: darei 2 semanas para que se chegue a um acordo, a um caminho, para que sentem à mesa. No dia seguinte, ele autoriza, então, os ataques às usinas nucleares iranianas. Todo mundo ficou, ué, mas até ontem havia um prazo, hoje esse prazo já não existe mais. Logo depois, começou uma pressão interna, política, pelo Congresso americano, principalmente pelos democratas, sobre a falta de discussão de Donald Trump com o Congresso americano, com o parlamento americano, para autorizar qualquer tipo de medida que pudesse iniciar uma guerra dos Estados Unidos com qualquer outro país. O quanto isso pesou num recuo, numa pisada de freio ali de Donald Trump posteriormente? Como é que o senhor avalia toda essa decisão? Houve, de fato, um planejamento bem estruturado de Donald Trump para esse processo, professor? Na parte militar, sim, né? Porque o que acontece? Os Estados Unidos já tinham trabalhado junto com o Serviço de Inteligência israelense para identificar os pontos, né? Os alvos que teriam que ser alvos de ataque. O Serviço Israelense já prepara toda essa estrutura, não é de hoje, né? Você percebe que toda vez que eles queriam atingir especificamente alguma liderança militar, matar alguma dessas lideranças, eles iam e atingiam especificamente, pontualmente, né? Chegaram a cogitar o próprio Ayatollah Ali Khamenei, né? Os Estados Unidos, segundo consta, que foram o freio e, no meu ponto de vista, acertado, porque ia esquentar mais aquela situação. Até porque ele também é um líder religioso. Então, de nenhuma utilidade em termos estratégicos e de muito problema que podia vir depois. Mas, enfim, o ponto é que eles já tinham esses alvos. Eu acho que ali o que aconteceu para o governo americano decidir atacar naquele momento era uma questão também de oportunidade, né? Esse ataque de Israel e essa demonstração de reação de pequena monta do Irã abriram uma janela de oportunidades que os Estados Unidos há muito tempo buscavam. Então, falaram, agora vamos aproveitar, atacar esses alvos que são especificamente das usinas nucleares, onde havia o enriquecimento do urânio, e a gente tentar fazer essa desmobilização. Esse é o primeiro ponto. Agora, essa questão do Congresso é importante, sim, porque é o seguinte, né? Em termos de uma reação rápida que os Estados Unidos tivessem que ter, ou de pequena monta, geralmente não se cogita uma autorização do Congresso, mas não uma operação desse tamanho, né? Acho que uma operação desse tamanho é uma outra história, né? Aí você teve uma operação de grandes dimensões, com a utilização de armamentos que só os Estados Unidos têm, com aqueles impressionantes, apesar de não tão novos, B-2, né? Que só eles podem portar aquele tipo de bombas que foram utilizadas nas usinas. Eu acho que desse tamanho é realmente uma questão a se discutir nos Estados Unidos, se não tinha que ter passado antes pelo Congresso, né? Pela dimensão do que foi organizado, eu acho que tinha que ter sido passado. É uma questão que vai rodar ainda lá entre democratas e republicanos também. Mas, então, voltando aqui ao ponto, havia ali uma oportunidade que os Estados Unidos quiseram pegar, não aguardando as 2 semanas que eles disseram que iam. E que eu acredito também que o governo americano, vendo a fragilidade do Irã, imaginou, a gente vai praticar esses atos, a gente aproveita para tentar desmantelar essas usinas nucleares. E um detalhe, nem a Rússia, nem a China, que dizem apoiar o Irã, também não querem essas usinas. Estão ali na arquibancada, não querem, né? Bomba nuclear em mais lugar nenhum, não interessa nem em aliados. Então, acho que aquela questão do Inês é morta, né? Aquela expressão brasileira, vão aproveitar, resolver essa situação que interessa para todo mundo. Então, aproveitaram a janela de oportunidade para fazer esse ataque. E já sabiam que depois talvez viria o Irã enfraquecido com uma possibilidade de diálogo. E foi o que ela falou. O Irã, ele por muitas vezes organiza ataques que são de pequena monta ou são mais teatrais, fez isso com relação a Israel este ano várias vezes, né? Só para o consumo interno. Aquele ataque dos drones. Os drones demoraram horas para chegar, todo mundo já estava esperando. A gente ficou acompanhando, inclusive, ao vivo, a viagem dos drones. Pessoas esperando, já sabiam o que ia acontecer, mas o consumo interno é muito importante no Irã. Para mim, o grande fundamento disso tudo, para o governo iraniano, tão enfraquecido, inclusive tão impopular, é a sua própria sustentação. Então, os Estados Unidos sabem disso, abriram, e agora talvez
né, haja uma oportunidade de conversação para essa suspensão, para esse cessar-fogo nesse contexto. Mas aproveitar ali a oportunidade, acho que os Estados Unidos não quiseram perder a chance de desmantelar, né, ou pelo menos causar um impacto destrutivo naquelas usinas nucleares. Interessante. Eu queria discutir com vocês também, e contigo, Priscila, o quanto a imprevisibilidade econômica desse ataque levou a mudanças de decisões de Donald Trump, porque quando você tem a possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz, que é importantíssimo para o transporte de petróleo e de gás liquefeito para vários países do mundo, e a consequência para o preço do barril do petróleo, que despencou por conta desses ataques, houve vários analistas dizendo que esse poderia ser um dos grandes contrapesos para as decisões de Donald Trump em relação à possibilidade da continuação desses ataques. Você avalia dessa maneira, Priscila? Deixa eu só dar uma informação aqui, né? Uma agência de notícia semi-oficial do Irã, que é a Iran's Fars Agency, que é ligada à Guarda Revolucionária, acabou de falar que não tem, enfim, qualquer cessar-fogo com os Estados Unidos, que de fato é falso, não é uma posição oficial, mas é importante a gente tomar cautela, né? Eu acho que a gente tem que fazer um contraponto aqui, fazer uma cautela. Se existe ou não existe esse cessar-fogo, eu acho que é super importante destacar esse ponto, porque de fato as informações são desencontradas nesse momento. Então, se a gente pega redes, por assim dizer, de televisão orientais, elas não estão a par dessa construção desse cessar-fogo. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cautela aqui em relação ao que é esse cessar-fogo, se é um documento do Trump que foi apresentado ou se de fato eles chegaram numa mediação. Eu acho complexo a gente falar já que há um cessar-fogo, porque já houve duas histórias nessa perspectiva, uma primeira história em relação ao cessar-fogo de Gaza e uma segunda história também em relação ao cessar-fogo da Rússia versus Ucrânia e que não eram reais. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cautela. Em relação ao Estreito de Hormuz, a gente também precisa tomar uma cautela e ler esse cenário de duas formas. Uma primeira forma, de fato, a questão do fechamento do Estreito de Hormuz é uma carta na manga do Irã. Mas por que não se cogitou em relação ao governo dos ayatollahs, diferentemente do parlamento iraniano, né, que a gente tem sim uma teocracia no Irã, a gente tem uma ditadura, a gente tem um governo repressivo, mas a gente tem um resquício de democracia dentro da perspectiva do presidente e do parlamento, dessa independência de poderes que são meramente fantoches, a gente sabe, e não houve qualquer fala do ayatollah em relação ao fechamento do Estreito de Hormuz, ainda que nós saibamos que é uma carta na manga. Por que não houve? Porque a gente tem que ler o outro lado da moeda, e o outro lado da moeda é interessante. Os Estados Unidos sabiam dessa possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz. Só que os Estados Unidos, desde 2019, ele é autossuficiente na produção de petróleo, ou seja, ele não precisa mais do petróleo que vem do Oriente Médio, que passa por esse Estreito de Hormuz. Quem que precisa desse petróleo? Basicamente, algumas nações euroasiáticas, China e Índia. Se o Irã fecha esse Estreito de Hormuz, as consequências do estrangulamento energético vão ser gravemente sentidas por China e por Índia e por essas nações euroasiáticas. Rússia não diria tanto, acho que a Rússia sai até, enfim, privilegiada em relação efetivamente a essa venda, essa possibilidade de venda, inclusive do gás liquefeito, que também veio desse Estreito de Hormuz. Então, com certeza, é uma carta na manga, mas o Irã ia acabar sendo mais estrangulado ainda, porque alguns de seus parceiros, ainda que na obscuridade, ainda que no fechar de portas, poderiam lhe virar as costas justamente por esse fechamento do estreito. Então, a gente tem que ler com muita cautela, porque o cenário geoestratégico ele é muito mais complexo do que aparenta ser. Não é apenas o fechamento do Estreito de Hormuz. E só um parênteses, a gente sabe que o Trump é um exímio negociador e ele sempre atua em uma perspectiva de diplomacia muito diferenciada. Não é a diplomacia que nós estamos acostumados, historicamente, a partir dos estados. É uma diplomacia agressiva voltada também para a experiência que ele tem, que é uma experiência do mercado. Então, ele sempre tem que estar ganhando nessa diplomacia. Então, no contexto do direito internacional, é como se eu não tivesse tratados-lei, ou seja, aqueles tratados que beneficiam todos, mas só tratados-contratos, ou seja, aqueles tratados que alguém está ganhando. Eu tenho lucro em cima de eu ganho. Então, com certeza, todas as ações do Trump, por mais que pareçam ser impensadas, elas têm um objetivo finalístico, que é consecutir na abrangência justamente superior dos Estados Unidos nesse cenário. Então, esse fechamento do Estreito de Hormuz, eu acho que a gente tem que ler com muita cautela também.